Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde e antes de mais nada já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá a balançada lá no sininho para você receber as notificações de vídeos novos, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre orçamento financeiro e planejamento financeiro, né? Então são terminologias que a gente usa muito aí no mercado e eu vou explicar para vocês um pouquinho dessa diferença, tá? Então, o que é um orçamento financeiro pessoal? Aqui eu não estou falando de empresas, tá? Estou falando de orçamento pessoal, familiar, pessoa física aqui, tá? O orçamento, ele é nada mais nada menos do que você relacionar ali do que você tem que pagar no mês. Então, quais são as minhas despesas fixas, quais são as minhas despesas variáveis, quanto que eu quero investir no mês, quanto que eu vou ganhar no mês, né? Então, para mim saber quanto que eu posso gastar, eu preciso saber quanto que eu vou ganhar. Então, basicamente, quando a gente fala em elaborar um orçamento, a gente está falando a curto prazo ali, né? Então a gente está falando dentro do mês, dentro dos próximos meses ali no máximo ali, né? Então a gente está falando em montar esse quadrinho, né? Esse quadrinho na nossa mente, mas o ideal é que a gente consiga pôr isso num papel no mínimo, né? Ou até mesmo numa planilha, num aplicativo aí. Então a gente montar esse orçamento, ele é essencial para a gente saber para onde a gente está indo, o que a gente vai gastar no final do mês, o quanto que a gente pode gastar com cada categoria dos nossos gastos ali. Isso basicamente é um orçamento, tá, gente? E aí quando a gente fala de planejamento financeiro, ele está muito relacionado ao orçamento também, mas aí a gente já fala algo mais a longo prazo, né? Curto, médio, longo prazo. Então quando a gente está falando de um planejamento, ele é um orçamento só que para mais meses, né? Então se a gente está falando de um orçamento e ele é um orçamento do mês ali, por exemplo, do que a gente está orçando para que a gente vai pagar no mês, o planejamento a gente já vai ter uma visão de futuro, né? E esse futuro ele pode ser daqui alguns meses, de alguns anos ou daqui muitos anos também, né? Então o planejamento ele é ideal que a gente faça, por exemplo, né? E é uma sugestão do que eu gosto muito de fazer aqui comigo. Eu gosto de, no final do ano, já elaboro o meu planejamento do ano que vem. Então eu já pego de janeiro até dezembro, né? E já monto ali um planejamento de tudo que eu vou gastar no ano. Obviamente isso vai mudar muito no decorrer do ano, mas eu já tenho ali uma previsibilidade de gastos, né? Então quando eu chego em dezembro eu já monto o planejamento financeiro do ano seguinte, às vezes eu monto até de mais antes, mas a gente está falando aqui um pouco mais, dando alguns passos para trás, pensando em algo mais a curto prazo, né? Então eu já monto o planejamento financeiro do próximo ano, porque eu já sei, por exemplo, que no ano que vem, em dezembro, eu vou gastar com talvez alguns presentes ali de Natal, já sei quais pessoas vão fazer aniversário em quais meses, então eu já sei que naquele mês em específico eu vou ter um gasto ali com o aniversário de algumas pessoas, de alguns familiares, então eu já sei que vai ter, sei lá, em julho vou ter alguma festa para ir, algum evento para ir, em junho vou ter festa junina, então assim, são exemplos de gastos que eu já tenho uma noção de que eles vão acontecer em determinado período do tempo, né? E aí, montando esse planejamento, eu tenho já essa previsibilidade de quais gastos vão ter em cada mês. Obviamente que você pode fazer até para mais anos ali, dependendo, né? E aí você tem uma meta ali até do seu salário, de quanto que você quer ganhar daqui 2, 3 anos e quais vão ser os seus gastos lá também. Mas a gente está falando aqui um pouco mais básico, né, de um planejamento de um ano ali, tá? Então, basicamente, a diferença vai ser essa. O orçamento, quando a gente está falando de um mês em específico ou do mês atual, que você está orçando aquilo que você vai ganhar e aquilo que você vai gastar. Sejam as despesas fixas, variáveis ou até aquilo que você vai investir. E o planejamento, a gente está falando de um pouquinho mais de longo prazo. Aqui, especificamente, está falando de um ano, né, do que eu faço na prática, que é um planejamento para um ano. Então em dezembro eu já faço o planejamento do próximo ano, mas em alguns casos já acaba até orçando ali, planejando para os próximos anos também, né? Dependendo, acho que é para você ter essa visão e até como meta também de quanto eu quero ganhar daqui 2 anos, daqui 3 anos, o quanto eu quero estar ganhando versus de quanto eu quero estar gastando, né? Fazer essa relação um versus o outro é muito legal também, mas partindo do pressuposto ali que a gente está no básico ainda, que a gente está fazendo um orçamento do ano e fazendo também o orçamento do mês, aliás, e fazendo o planejamento do próximo ano, acho que já é um bom começo ali, né? Então, basicamente, essa vai ser a diferença. Então, o orçamento que a gente está falando de um mês em específico e o planejamento de um pouquinho mais a longo prazo. Então, é o ideal que você já tenha esse orçamento, pelo menos, dos próximos meses. E aí você pode fazer num papel, você pode fazer numa planilha, você pode fazer isso num aplicativo também, que você tenha, que você goste, né? Que você ali
tenha gostado ali da interatividade do aplicativo, mas o ideal é que você faça isso para saber quanto que você vai gastar dentro do mês versus aquilo que você vai ganhar, tá bom? Qualquer dúvida você pode deixar aqui no comentário. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal também, e isso motiva muita gente aqui a cada vez mais elaborar mais vídeos e ajudar cada vez mais pessoas. Vejo você no próximo vídeo, pessoal. Abraço!